Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-lo para assistir a nossa aula de número 4. Vamos começar então? Então pessoal, o tema da nossa aula de número 4 é o historiador e os outros profissionais, onde nós veremos quais profissionais, quais ciências auxiliam o processo de produção do conhecimento histórico, auxiliam o historiador na escrita desse processo histórico. E a primeira ciência auxiliar da história é, sem dúvidas, a geografia. Qual a importância da geografia, professor Rubens, para a produção do conhecimento histórico? Primeiro, a geografia mostra o processo evolutivo do espaço ao longo do tempo. O processo de devastações, as mudanças climáticas, a poluição. Mostra também as mudanças na sociedade, as mudanças nas leis, as mudanças nos padrões comportamentais, mostra a evolução econômica, os vários sistemas econômicos, escravismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, as revoluções industriais, o que houve de transformação com cada processo industrial. Então a geografia é sem dúvidas uma ciência auxiliar imprescindível para a produção do conhecimento histórico. Gostaria também de citar uma outra ciência que auxilia muito nesse processo, é a arqueologia. Qual é o trabalho do arqueólogo? O arqueólogo ele trabalha principalmente com escavações. Geralmente ele faz escavações em sítios arqueológicos, em áreas que são propensas, possam ter objetos do homem antigo, de civilizações antigas. Então o trabalho do arqueólogo, trabalhando com essas escavações, é encontrar objetos que possam demonstrar como viviam as sociedades antigas. Por exemplo, restos de fósseis, esqueletos humanos, objetos de metal, machadinha, ponta de flecha, objetos feitos de osso, madeira, porcelana, todo tipo de objeto encontrado através de escavações podem ser peças no quebra-cabeça para explicar como determinada sociedade conviveu no passado. Gostaria aqui de citar, por exemplo, o trabalho importante dos arqueólogos na descoberta das tumbas dos faraós egípcios. Foram esses trabalhos arqueológicos que descobriram sarcófagos, múmias de 3, 4, 5 mil anos atrás. Também tem um trabalho brilhante os arqueólogos da Serra da Capivara, que descobriram aqui no Piauí vestígios da presença dos homens mais antigos do continente americano. Também é se louvar o trabalho dos arqueólogos lá da Itália, que descobriram as ruínas das cidades de Pompeia e Herculano, que foram no passado bem antigo, tomadas pela erupção vulcânica do Vesúvio, um vulcão muito ativo na Itália na época. Então, o trabalho do arqueólogo, o trabalho da arqueologia, ele é importante para escrever-se, para se saber como viviam as sociedades antigas. Uma outra ciência auxiliar importantíssima para a história é a paleontologia. O paleontólogo ele se volta a estudar essencialmente ossos. Ossos de animais antigos e ossos humanos, fósseis como um todo. Esse trabalho ele é importantíssimo para que a gente faça as datações de qual período vivia cada espécie humana, os tipos de animais que conviviam com os homens há milhares ou milhões de anos atrás. Só sabemos da existência dos dinossauros graças ao trabalho dos arqueólogos, que, claro, através das escavações encontraram esses fósseis, e dos paleontólogos, que puderam criar a estrutura e até desenhar como seriam esses dinossauros a partir do estudo dos ossos. Se você for a determinados museus do mundo, você vai encontrar praticamente todo o esqueleto do dinossauro num trabalho metódico dos arqueólogos que foram descobrindo, escavando, extraindo ali lentamente, com muito cuidado, porque esses ossos têm milhões de anos e são muito delicados, e posteriormente o trabalho dos paleontólogos, que foram unindo as peças do quebra-cabeça, unindo aqueles ossos para fazer a configuração do esqueleto. Óbvio, esses ossos são ligados por arames, né, para fazer a composição do dinossauro como um todo. Outra ciência importantíssima que auxilia o historiador é a antropologia. A antropologia, antropo-homem, logia, estudo. É a ciência que estuda a evolução humana ao longo do tempo. A evolução física e a evolução, obviamente, cultural. Nós sabemos que o homem pré-histórico ele era bem diferente de nós, da nossa espécie Homo sapiens sapiens. O homem pré-histórico ele vivenciou 4 períodos da evolução. Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis e finalmente a nossa espécie, o homem moderno, o Homo sapiens sapiens. E a antropologia é quem mostra todo esse processo evolutivo, como o homem foi mudando o seu físico e mudando seus hábitos comportamentais ao longo do tempo. Então a antropologia estuda as mudanças físicas e,
obviamente estruturais do homem, né? Comportamentais das sociedades ao longo do tempo. Outra ciência que é importantíssima, nós não poderíamos deixar de citar, é a filosofia. A filosofia que surgiu na Grécia Antiga, mais precisamente em Atenas, e que se porta a estudar o conhecimento humano, estudar os pensadores ao longo do tempo. É a filosofia que estuda os pensamentos de Sócrates, Platão, Aristóteles. Numa visão mais recente, os iluministas, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Adam Smith. Então a filosofia é a ciência que estuda o saber, o conhecimento adquirido dos grandes filósofos, grandes pensadores. E pense como é algo muito interessante você estudar os pensadores ao longo da história. O que eles mudaram, quais as suas ideias, em que seus pensamentos transformaram a humanidade naquela época e nos dias de hoje. Afinal de contas, boa parte dos pensamentos dos filósofos antigos nós adotamos na nossa prática atual. E finalmente, nós temos a última ciência auxiliar da história e não menos importante, a sociologia. A sociologia, que é bem mais recente que as demais ciências, surgiu apenas no final do século XVIII e início do século XIX. Teve como grande criador o francês Auguste Comte, o pai da sociologia. E como a própria palavra, o termo sociologia diz, socio, sociedade, logia, estudo. É a ciência que estuda as sociedades. E ela é imprescindível para o conhecimento da história. Afinal de contas, quem constrói a história é o indivíduo vivendo em sociedade. E a sociologia nos mostra como entender essa evolução das sociedades ao longo do tempo. Então, essas são basicamente as ciências auxiliares e os profissionais que auxiliam o historiador na produção do conhecimento histórico. O geógrafo, o arqueólogo, o paleontólogo, o antropólogo, o filósofo e o sociólogo, né? Um forte abraço, espero que tenham gostado e até a próxima semana, se Deus quiser.